Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Index Talks. Aqui a gente está na temporada 2026 e hoje eu tenho um convidado especial. A gente vai falar sobre centralidade no cliente de uma maneira muito estratégica. É muito importante que você se inscreva aqui, compartilhe nas redes, né? Compartilhe com a sua equipe, né? Esse conteúdo, mais um conteúdo de primeira qualidade aqui para você. E não somente os podcasts, né? Mas nós temos eventos e materiais que nós produzimos para que você consiga, de fato, implementar a cultura centrada no cliente dentro da sua companhia. E hoje eu tenho um convidado super especial, um parceiro, Francisco Zapata, fundador da Kentrico. Seja bem-vindo, Zapata. Quanto tempo a gente já se conhece, hein? Realmente, Tomás, muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando com você, que é um cara que eu admiro, com a Index e com os espectadores aqui. Obrigado. Muito obrigado. Receber você aqui no escritório, né? A gente está na nossa sede aqui em Campinas. E você tem feito um trabalho bastante relevante no Brasil, né? Um lado bastante consultivo de levar a cultura centrada no cliente para as companhias de diversos segmentos que você atua, né? Tem gastado sola de sapato aí. É bem desafiador, bem recompensador também ver a evolução que o Brasil tá, né? Geralmente a gente fala, pô, o Brasil tá atrás em algumas coisas. Cara, em CX estamos muito bem em vários aspectos, viu? Pois é, esse é até um tema que a gente pode falar, né, dessa maturidade que você também avalia, né, com os clientes. Mas para começar, eu queria te perguntar muito diretamente, o que é centralidade no cliente? Excelente ponto, e eu acho que isso tem a ver com toda a compreensão do mercado sobre CX, CS, atendimento, tem tantos termos, né, no mercado. Mas eu poderia resumir centralidade como sendo o grande guarda-chuva que engloba todas as formas de relacionamento de uma organização com o seu cliente. Então, dentro desse guarda-chuva, eu colocaria a experiência do cliente, que é, obviamente, o termo diz, né? Como é que a gente lida com as percepções do nosso cliente através das jornadas com a marca. Então, isso basicamente é a experiência do cliente. Sim. Sucesso do cliente é outra área de conhecimento, não é igual, tem algumas interseções, mas não é a mesma coisa. Sucesso do cliente seria como organização, primeiro, percebe o que é sucesso do ponto de vista do cliente e como organização usa os seus serviços para maximizar esse sucesso do cliente deles, que é uma outra área. Atendimento seria a terceira grande área embaixo desse guarda-chuva, que é necessariamente receptivo, ou seja, você tem um cliente que por algum motivo sentiu a necessidade de entrar em contato com a organização, com a empresa. Está com um problema, tem que resolver. Está com uma dúvida, quer resolver a dúvida. Tem um pedido a fazer, tem que contactar a empresa. Então, são coisas receptivas por natureza. Então, eu diria que essas três são as grandes áreas, e em cima disso vem a centralidade. Legal. Que eu posso resumir assim: você tem o palco de um teatro, e esse palco é onde acontecem as jornadas do cliente e é o que o cliente sente, ele enxerga tudo que está lá. E o que está atrás desse palco, todos os bastidores, é o que faz a centralidade da empresa. Então, tudo que está lá atrás desemboca e provoca algo que faz o cliente sentir bem ou mal, mas ele sentir essa experiência com o cliente. Você sabe que um dos estudos, né, que eu tive lá na Universidade de Harvard, eu vou compartilhar aqui que vale a pena, era sobre transparência operacional. Eu vou fazer esse adendo aqui e queria ouvir seu comentário. Basicamente, no refeitório da universidade, eles fizeram 3 análises, 3 experimentos, né? Um experimento com 3 cenas, né? No qual, primeiro, as pessoas pegavam a comida ali no seu self-service, né, no autosserviço, e tinha uma parede separando a área do cliente e a área da equipe, que eram os cozinheiros. O segundo experimento, né, o segundo momento do experimento, eles colocaram um vidro, né, para as pessoas que estavam... Perdão, o terceiro era um vidro e o segundo era uma câmera com uma televisão. Então, tinha uma câmera filmando a equipe trabalhando lá dentro, esse era o segundo. E aparecia uma televisão ao vivo mostrando as pessoas trabalhando. O cliente enxergava Exatamente. o que estava dentro. Tá. O cliente que estava pegando a comida enxergava a equipe trabalhando através de uma TV. Ah. Né? No primeiro cenário era uma parede, no segundo era uma TV e no terceiro era o vidro.
né, no qual você via ao vivo, de fato, as pessoas trabalhando. E no final tinha uma pesquisa para avaliar a satisfação do cliente. Qual que era o melhor resultado? Eu diria que o melhor resultado, dando positivo para a cozinha. Para a qualidade da comida. Para a qualidade da comida. Talvez o terceiro? Exatamente. Quando as pessoas viam, os clientes, né, viam as equipes trabalhando, o resultado ele era influenciado. Ou seja, a percepção da pessoa ela dava mais valor para o resultado em virtude de ver a operação. Curioso. Exatamente. Então, esse é um tema de transparência operacional que tem a ver exatamente com o que você colocou. Né? Realmente. E é curioso esse exemplo do restaurante, porque é um exemplo que eu uso muito para misturar o EX, o Employee Experience, com o CX, Client Experience, Customer Experience. E do jeito que você colocou, eu fico imaginando como é que é a relação dos dois lados, né? Porque a cozinha, no primeiro cenário, tem uma parede. A cozinha nem enxerga, talvez, o cliente. Eles agem de certa forma. Sim. No segundo, eles sabem que estão sendo filmados. E no terceiro, é olho no olho. Então, eu acredito que tem influência também para o EX, para trabalhar melhor, já que o cara está de olho, e para o CX, valorizando, como você falou, o trabalho de quem está lá dentro. É um comprometimento mútuo. A transparência operacional tem esse aspecto, né, de comprometimento mútuo. Foi bem assim, só para ilustrar o que você disse, né? E assim, a realidade e teoria, né? A gente estava discutindo mais cedo e você mostrou para mim um iceberg, né? Um iceberg que mostra uma ponta, que é o que as pessoas veem, né? E o que de baixo realmente existe. Sobre realidade de uma cultura centrada no cliente e a teoria também, né? Como é que você... o que as pessoas veem e, na verdade, o que é? Bom ponto. A teoria é sempre muito bonita. Método, ainda mais método CX, tem um monte de literatura. Hoje em dia já tem um monte de lugares que produzem isso e fica muito bonito no papel. Mas uma das coisas que a gente sente na Kentricus muito claramente é que aplicar o by the book na realidade das empresas, se aplicar o by the book, dá errado. Por quê? O by the book é algo mais geral. Por natureza, é uma metodologia que diz como as coisas devem funcionar para que a experiência do cliente funcione de uma forma mais positiva. Só que a teoria, a metodologia, é o livro, literalmente by the book. Quando a gente tenta aplicar do jeito que está nos livros na realidade, começa a ver as nuances de cada empresa, de cada realidade diferente. E nessa hora é necessário ajustar o que precisar para ser eficaz. Porque a empresa aplica CX, metodologias de cliente em geral, não é porque a empresa é boazinha, mas é porque quer aumentar o resultado, melhorar lucro, melhorar EBITDA, aumentar a lucratividade, etc, etc. Esse é o norte. Se você não tem isso em mente, você vai tentar aplicar uma metodologia que é muito engessada numa realidade que precisa ser dinâmica. Sim. Além de dinâmica, ela evolui. Toda empresa vive num contexto, tem tipos de cliente, tem tipos de ambiente empresarial, de mercado, que é dinâmico, ele vai evoluindo. Por isso mesmo que é necessário adaptar o que for eficaz. Vou dar um exemplo concreto. Legal. Geralmente a metodologia fala, olha, aplique vamos pegar NPS, um tema bem interessante. Aplique o NPS sozinho. Fred Reichelt sempre falou isso, né? Você que é um estudioso do cara também. Sim. É uma pergunta NPS de 0 a 10 e uma segunda pergunta, elabore aqui, a partir de texto. Exato. Isso é a teoria. Aí você vê na realidade empresas que querem aproveitar a pesquisa do NPS e perguntar alguma outra coisa a mais. Se a gente fosse usar metodologia brutamente, a gente falaria não pode aproveitar, aplique só o NPS. Exato. Em algumas empresas dá para fazer isso, Claro. mas tem outras que não. E nessas outras, a gente na Kentricus fala, tá bom, isso não é o by the book, mas coloca a pergunta, só que tem uma pegadinha. Sempre mantém essa estrutura daqui para frente, para poder comparar. Sim. Então, a grande chave, inclusive do NPS, não é o NPS por si só, mas é a empresa fazer algo com o resultado do NPS. Realmente ver as dores, realmente ver o que está incomodando a satisfação do cliente, a lealdade dele, e trabalhar isso.
Porque, inclusive, não adianta você perguntar de novo o NPS se você não resolveu o motivo do NPS anterior. Então, a realidade, a gente adapta e, no fundo, é essa a diferença entre a teoria e a realidade que você muito bem notou, cara. Sim, não, excelente. Na prática, né, a estrada pode ser... Na verdade, tem duas frases, né? Lá em Minas a gente fala muitas vezes, na hora que a gente vai ver, a estrada é de terra, o chão é de terra e o planejado muitas vezes não sai como de fato a gente gostaria. E tem outra frase que é: entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. Né? Olha só. Porque no mapa, o by the book que você disse, né? Então, muitas vezes você olha para o mapa, mas o terreno está completamente diferente. Às vezes é a estrada de terra que eu citei. Boa. É isso mesmo. E, cara, você vai gastar o dobro de tempo em virtude de um desafio maior que você tem ali, ou menos, né? Às vezes as coisas estão... raramente é mais fácil, mas pode ser que seja também, né? Não, muito bom. E quando a gente fala, né, enfim, a gente vê uma evolução da maturidade no Brasil. Não é verdade? Quando você falou de NPS, quando a gente começou lá em 2012, até antes um pouco disso, a gente tinha que explicar de fato para as pessoas, né, quantos diretores, às vezes presidentes, sentei na mesa para explicar o que era NPS na época. Né? Isso já não é uma necessidade mais. Né? As pessoas já entendem, né? Quando a gente senta numa mesa de uma empresa, né, de uma corporação, já tem uma consciência sobre esse assunto. Né? Então a maturidade média vem evoluindo, né? Ela vem evoluindo com o tempo. E, assim, sobre 2 pontos, né? Para quem de fato está começando agora, que não sabe o que é NPS, por onde começar, né? E também para quem para quem já viveu o primeiro estágio de maturidade, né? Lá nos últimos 10 anos. E agora tem que cravar um próximo desafio, né? Por onde que essa pessoa também começa? Boa, boa. Eu diria que para quem está iniciando agora, primeiro entender o conceito do NPS. Porque eu vejo muito líder de empresa capturando a essência do detrator, promotor, o net promoter mesmo, e se apaixona pela ideia. Pô, faz sentido, é legal ver. É como se fosse uma corda, né? Como é que chama? O cabo de guerra. Cabo de guerra. Isso. Os promotores para um lado, o detrator para o outro, e ali tem o net. Então, a pessoa entende. E pelo fato de ser um conceito fundamentalmente simples, mas poderoso, esses líderes se apaixonam pela ideia e começam a querer olhar NPS em tudo. Sim. Só fazer um disclaimer. Acho importante a gente considerar voz do cliente, né? O NPS acaba sendo o principal indicador, né? Mas as pesquisas em geral, né? Eu acho que esse intuito que você está dizendo é nesse aspecto, não é? Com certeza. Tá. E o NPS se encaixa na voz do cliente. Tá. Quando você entende que o NPS está no nível relacional, que é como se fosse um farol ali, você enxergando no macro, versus o outro lado do VOC, que é o transacional. É quando você desce ali no chão e enxerga a satisfação do cliente de uma forma muito mais diária, granular a cada transação. Os dois são importantes. Então, voltando no lance de por onde começar, né? Então, uma vez que o início é entender o conceito, é tentar também segurar um pouquinho e não querer ver NPS e VOC em tudo quanto é lugar. Então, vamos com calma, vamos entender que o relacional é de longo prazo. Tem muita empresa que aplica o NPS, por exemplo, a cada venda que ele faz. Respira fundo, espera alguns meses, aí você aplica o relacional, que é o NPS. Você quer aplicar a todo momento? Tudo bem, mas aí é o transacional. Aí isso alimenta o VOC. Para quem já está mais evoluído, eu vejo que o próximo passo é conectar o NPS ou VOC ou qualquer que seja o conjunto de satisfação do cliente com resultados da empresa. E aí acontece, Tomás, uma situação muito curiosa. A tendência é as empresas conectarem diretamente o número da satisfação, qualquer que seja a medição dela, com bônus, com salário, com premiação. Já vi esse filme muitas vezes. Já viu, imagino. Isso funciona dependendo da cultura, da governança, da maturidade da empresa. Via de regra,
Quando é menos madura a empresa, isso vira um jogo de game the system, né? Como é que a gente faz aqui para a nota sair melhor e não mudar de fato a experiência do cliente? Você já deve ter visto isso. Já. E aí entra o lance da maturidade. Então, se você está numa organização menos madura, evite esse gap aí e vice-versa. Só vai na conexão direta se você realmente está mais amadurecido. Sim, sim. Não, muito bom. Ficou bem claro, né? Sobre por onde começar. E estava numa reunião esses dias que estava o presidente de uma companhia, né? Com várias pessoas, várias lideranças, né? E as pessoas estavam discutindo algumas casas decimais estatísticas. Uhum. E a reação do presidente foi exatamente muito louvável, né? E é rara de acontecer às vezes. Às vezes é ele que está discutindo as casas estatísticas, as casas decimais estatísticas. Mas a reação foi muito boa. Ele chegou e falou assim, opa, vamos parar por aqui de conversar sobre isso. Me parece que vocês estão querendo saber da nota e não saber de fato do que o cliente está pensando. Boa. Vamos procurar gastar tempo em atender os clientes. Foi um recado, né, delicado que ele deu para o time. Procurar entender o que está por trás, né, não simplesmente ficar discutindo os nuances, né, os detalhes estatísticos. Né? Interessante. Então, assim, isso do presente é muito bom, né? Porque ele está promovendo, de fato, uma cultura centrada no cliente com interesse genuíno, né? E não, igual você disse, não ficar olhando somente para a nota ali. Né? A nota tem que ser consequência de um monte de ações concretas. Você quer mudar a nota? Muda as ações concretas ao invés de ficar discutindo o decimal da nota. Bom ponto. Não, muito bom. E pelo que você tem rodado, né, nas empresas, Zapata, eu imagino que você tenha, enfim, várias pautas, vários temas, né? O que sempre no final do dia, assim, né, quando a gente passa a régua, né, no final do dia ali, o que sempre é o mais importante, assim? O que de fato, as empresas hoje, em 2026, estão olhando no final do dia? Assim, a gente discute muitos temas, né, a gente discute vários pautas, né, mas no final do dia, que é o mais importante hoje na visão das empresas? Ou dá para separar, né? O que é de fato mais importante hoje, que acontece, a gente falou de realidade e teoria. Isso. Qual que é a teoria e qual que é a prática, de fato? Eu vejo alguns grupos diferentes em relação a essa pergunta que você falou. Sim. Tem o grupo das empresas que mistura conceito, que está ainda amadurecendo, que está ali evoluindo, tudo bem, mas ainda não capturou a verdadeira essência de centralidade. Essas empresas muitas vezes se preocupam com o número da satisfação, com como é que eu faço para melhorar o atendimento. Eles reduzem toda a centralidade a atendimento, que é muito importante, mas é um pedaço desse mundo todo. Então elas têm uma visão, digamos, mais fragmentada, mais de curto prazo também. Quando é que eu vou ver na lucratividade da minha empresa o resultado dos trabalhos de centralidade? Sim. Existem impactos de curto prazo, mas centralidade é um jogo de longo prazo por sua natureza. Esse é um grupo de empresas. Outro grupo são as que já capturaram o nível estratégico da coisa. Tá. Então a pergunta que eles se fazem é: como é que eu entendo o resultado, sim, financeiro, só que através da melhoria da experiência do cliente? Então não é o contrário, assim, qual é o custo que vai me economizar se eu for mais centrado? Esse é um pensamento inicial. O pensamento futuro é: eu já resolvi os custos aqui, eu não quero falar de custo, eu quero saber de aumento de margem, aumento de market share, aumento de wallet share, melhoria de experiência, e tudo isso dentro da centralidade no cliente. Então, como é que eu meço o impacto business das melhorias de experiência? Ela sabe que tem melhoria. A dificuldade é conectar com números operacionais e financeiros que provem que está melhorando a situação estratégica da empresa. Então já é um pensamento muito mais sofisticado que ultrapassou já a primeira etapa de onde é que eu posso reduzir custo por causa da melhoria da experiência. Basicamente esses dois grupos de empresas que a gente costuma ver no mercado. Não, muito bom.
E você vê, assim, se a gente fosse pegar numa escala, eu sei que é difícil generalizar, né? Mas numa escala de 0 a 10, assim, quanto que você vê as empresas maduras no Brasil? Sendo 0, obviamente, muito ruim, 10, excelente. Eu sou muito picuinha, Tomás, então eu acho que você está fazendo a pergunta para uma pessoa que vai tender para baixo, tá? Sim. Então, desculpa a nota, empresários que estão ouvindo a gente, mas está muito ruim. Eu diria abaixo de 5, com certeza, eu daria um 4, mas não é por falta de vontade. Sim. E não quer dizer que o mundo lá fora está numa nota melhor. Então, vamos setar os parâmetros. Mundialmente, eu daria uma nota 6, Brasil nota 4, e isso em pockets. Tem pockets no Brasil que estão numa nota 7, 8 já. É verdade. Diga-se claramente a verdade. Mas eu, generalizando, eu diria que está num 4. Não, muito bom. A gente está indo para a reta final agora, tá? E assim, o aprendizado aqui está super legal, super incrível. Nós temos aqui, pessoal, no nosso blog, a gente tem muitos materiais que a gente coloca, né? E-books, materiais sobre tendências, manuais, né? Úteis para as companhias. A gente também tem uma série de webinars que estão acontecendo, que vocês podem ficar ligados, né? Então, a gente publica aqui no YouTube, também nas redes. Não deixe de seguir aqui, tá? Zapata, a gente está fazendo o nosso podcast aqui hoje num formato mais TEDx, ele é mais pocket, né? Para a gente ir direto ao ponto. E eu queria, se a gente considerar, assim, os próximos desafios que você possui como consultoria, né? E atuando também na área de educação, enfim, vocês têm um complexo ali de um ecossistema de soluções, né? Quando a gente fala desses desafios, qual que de fato é o próximo passo, assim, em termos de o que vocês gostariam que o mercado entendesse, né? E como vocês ajudam de fato o mercado a entender isso? Bom ponto. É muito amplo o leque de serviços que a gente oferece, né? Até quando eu te mostrei todo, a gente chama da mandala lá, né? É assustador a quantidade e amplitude. Justamente porque tem muitas oportunidades para as empresas evoluírem. Mas respondendo sua pergunta, eu diria que começar pela estratégia de CX é um ponto muito importante. E estratégia de CX, eu não estou falando da estratégia da empresa. A estratégia da empresa está lá, a estratégia de CX tem que se conectar com a estratégia da empresa. E é um ponto importante porque a estratégia de CX vai guiar todos os trabalhos de centralidade dali para frente. Sim. E quando você não tem isso, você até começa, como empresa, você começa a fazer os trabalhos de centralidade, mas em algum momento você vai ter que olhar para o todo e falar, putz, está faltando estratégia para tudo isso que eu estou fazendo. E a segunda coisa que eu colocaria é começar entendendo quem é o seu cliente, a persona e o ICP e qual é o tipo de cliente que mais importa para a empresa. Isso daria todo um tema para um papo específico, mas vou resumir. As empresas fazem tudo achando que cliente é tudo igual. E não é. Se você olhar a sua base, você empresário, você vai ver que você tem, Pareto, 20% dos seus clientes vão dar a maior parte da sua lucratividade, da sua receita. Só que você faz o operacional olhando todo, ou pior, olhando quem reclama mais. E quem reclama mais, às vezes, não é o mais importante, o mais rentável, o mais lucrativo. Aí você tem uma dicotomia. Você quer atender as reclamações, você começa a desviar toda a sua oferta, vira um Frankenstein para funcionar para quem está reclamando. Mas se não for a pessoa do cliente, o cliente mais importante, você está desvirtuando todo o seu produto, toda a sua entrega para quem está reclamando mais. E você vai deixar insatisfeito o seu cliente mais importante. Então, essas duas coisas eu acho que são as mais importantes hoje. Muito bom, muito bom. E para fechar aqui nos últimos 2 minutos, qual que é o impacto da inteligência artificial na experiência do cliente para você? Excelente. Também dava um papo inteiro para isso, mas vamos lá. Eu acho que o impacto, primeiro, é negativo, no sentido de que tem muita empresa, muito líder, olhando o IA pela IA.
Sim. Eu já ouvi literalmente o seguinte de uma empresa: tem que ter IA na nossa oferta. Aí as pessoas perguntam, mas para quê? O que isso vai mudar para o cliente final? Não sei, mas tem que ter IA. Você deve ter ouvido isso em alguns lugares também. Então, esse é um impacto que eu acho temerário. Sim. Mas o lado positivo da coisa é que a IA é mais uma ferramenta poderosíssima que ajuda até na própria evolução de centralidade da empresa, se ela olhar para dentro. Como é que eu vou melhorar meus processos internos? Como é que eu vou otimizar tudo que eu faço aqui dentro para que a experiência seja melhor? Sim. E para o lado do cliente, com certeza a IA é algo que veio para ficar, porque ele também vai diminuir os atritos. Sim. Hoje em dia, você tem situações de atendimento automatizado que usa IA, só para dar um exemplo, que o cliente, ele até acha que está falando com o ser humano. E começa a elogiar nas mídias sociais, a pessoa tal me tratou muito bem e tal, e o cliente não sabe que é uma IA. É comum já acontecer. Além da própria absorção, que está no mínimo 70% de uma automatização bem feita. Sim. Então, eu diria que dos dois lados tem um impacto forte, às vezes temerário, como o primeiro exemplo que eu dei, mas eu acredito que é só uma questão de conhecimento. Uma vez que os líderes entendem o que é centralidade no cliente, o que é o impacto na estratégia, vão saber usar a IA nos lugares corretos. Muito bom, muito bom. Zapata, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo rico conteúdo que você compartilhou aqui. Valeu mesmo. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo no Brasil, tá? Nessa parte enfim, do todo o conhecimento, né, do serviço consultivo que você vem. Obrigado aí por ter vindo aqui também, né, nos prestigiar. Obrigado pelo convite. Pessoal, a gente encerra aqui então mais um Index Talks. Novamente, né, se inscreva aqui nas redes, não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. Vai ser uma honra a gente estar aqui juntos numa próxima. Muito obrigado e desejo uma excelente jornada para vocês.